Dando prosseguimento no nosso curso, Eletrotécnica na Prática, aula 39, módulo 4, o assunto, relógio de luz. Vamos lá? Na entrada das instalações industriais, comerciais e domiciliares, nós temos normalmente um medidor de consumo de energia, ou então relógio de luz. Estes relógios possuem indicadores que permitem informar os números correspondentes ao quilowatts-hora consumidos. No entanto, como o relógio não é zerado quando uma leitura é feita, o valor em quilowatts-hora consumido no mês é obtido subtraindo-se a leitura atual pela leitura do mês anterior. Preste atenção, aluno. Como o relógio ele não é zerado quando uma leitura é feita, o valor em quilowatts-hora consumido no mês é obtido subtraindo-se a leitura atual pela leitura do mês anterior. Por exemplo, se na leitura atual temos a indicação de 1550 kWh e na leitura anterior o valor marcado era de 1250 kWh, neste caso, o consumo a ser considerado é de 300 kWh. Preste atenção. 1550 subtraindo por 1250, temos como resultado 300 kWh. Mas como ler este valor? Como ler este valor? Observe com atenção a figura ao lado. Nela mostramos um exemplo deste relógio. Os ponteiros, ele aponta para o dígito que forma o número de quilowatts da leitura atual. O que pode ocorrer é que um ponteiro não esteja exatamente no número, como está mostrado na figura ao lado, observe, mas sim entre dois dele, o que pode dificultar a leitura para a maioria das pessoas. Preste atenção, aluno. Observe a figura ao lado. Observe que os ponteiros apontam para os dígitos que formam o número de quilowatts-hora da leitura atual. O que pode ocorrer é que um ponteiro não esteja exatamente no número como está sendo mostrado na figura, mas sim entre dois deles, o que pode dificultar a leitura para a maioria das pessoas. Observe que no medidor, o ponteiro do segundo dígito está entre o 5 e o 6. Observe. Neste caso, qual o valor a considerar? Sempre iremos considerar o menor do número, pois se o ponteiro está entre o 5 e o 6, é porque o ponteiro seguinte provavelmente está no meio da escala, ou seja, na proximidade de 5. Para o relógio, com a indicação digital, o procedimento ele é o mesmo. Uma maneira de se controlar o consumo de energia é o morador ou proprietário do estabelecimento também anotar no papel o valor da leitura. Tirando a diferença dos valores, temos o consumo. E neste caso, é só consultar na própria conta a tabela de preço do quilowatts-hora e conferir os valores cobrados. Uma maneira de se controlar o consumo de energia é o morador ou o próprio proprietário do estabelecimento também anotar no papel o valor da leitura. Em muitos casos, isso não precisa ser feito, pois na própria conta já temos o valor medido e o valor anterior. No nosso país, a tarifa é diferenciada por faixa de consumo. Faixa de consumo. Assim, observando a conta, podemos ver que para o consumo de 0 a 30 kWh, temos uma tarifa menor do que para 30 a 70 kWh. Preste atenção, aluno. No nosso país, a tarifa é diferenciada por faixa de consumo.
Assim, observando a conta, podemos ver que para o consumo de 0 a 30 kWh, temos uma tarifa menor do que para 30 a 70 kWh. Também temos agora, com o racionamento, a introdução de uma sobretaxa que é indicada na própria conta de energia para o quilowatt-hora que supere a meta estabelecida para o consumo. Vamos tomar um exemplo de cálculo com base numa conta comum e ver como isso é feito. Vamos lá? Em uma leitura numa residência, foi registrado o consumo de 237 kWh. 237 kWh. Pergunta: quanto o morador dessa residência vai pagar sem o imposto? Sabemos que a energia consumida de 0 a 30 kWh custa 0,01940 por kWh. Neste caso, multiplicando por 30 temos 30 vezes 0,01940, o resultado é 0,58. Agora, se a energia consumida de 31 a 100 kWh, ela custa 0,0489 por kWh. Temos então 70 kWh de 31 a 100. Neste caso, o preço de 0,0489 por kWh, o que vai resultar 70 vezes 0,0489 igual 3,42. Preste atenção, aluno. Vamos então a um cálculo. Observe. Sabemos que a energia consumida de 0 a 30 kWh, ela custa 0,01940 por kWh. Neste caso, multiplicando por 30, nós temos 30 vezes 0,01940. O resultado é 0,58. Muito bem. Agora, se a energia consumida ela é de 31 a 100 kWh, o custo vai ser de 0,0489 por kWh. Temos então 70 kWh de 31 a 100, neste preço de 0,0489 por kWh. O que resulta a mais será 70 vezes 0,0489. O resultado é 3,42. Agora, para a faixa de 101 a 200 kWh, que corresponde mais de 100 kWh consumido, o preço já é de 0,08817 por kWh, o que vai resultar 100 vezes 0,08817. O resultado é 8,81. Finalmente, para a faixa acima dos 200 kWh, o preço ele é de 0,11.733 por kWh. Nesta faixa, temos somente 37 kWh de consumo a considerar. Neste caso, fazendo o cálculo, nós temos 37 vezes 0,11.733, cujo resultado é 4,34. Somando todos os valores, temos o fornecimento de energia, que no caso foi 17,15. Preste atenção. Somando todos os valores que nós fizemos, temos o fornecimento de energia, que no caso foi de 17,15.
Em São Paulo, sobre este valor incide um imposto de 25% de ICMS, que é o imposto, que corresponde a mais 4,28. Com a soma desses dois valores, isto é, 17,15 mais o valor do imposto, que é 4,28, temos o total a pagar, que será de 21,43. Atenção, aluno, muita atenção. Os valores que foram indicados aqui provavelmente esteja totalmente desatualizado. Como pode ocorrer alteração para fazer os seus cálculos? Aconselhamos, então, os nossos alunos a consultar a sua própria conta de energia. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, gente boa, até a próxima!